Bem, meus amigos, minhas amigas, então uma boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, de todos os momentos, envolva os nossos corações. É para mim uma imensa alegria poder retornar a essa casa, que nos recebe sempre com tanto carinho. Na pessoa do Domingos, nós agradecemos pelo convite que nos foi feito mais uma vez. E na pessoa dele abraçamos a todos os frequentadores e trabalhadores da casa, os que aqui estão visíveis aos nossos olhos materiais, mas os que também aqui estão invisíveis aos nossos olhos materiais. Que sintamos-nos todos envolvidos num grande amplexo de amor do Cristo, nosso orientador e nosso médico das almas, a quem recorremos buscando compreender a sua mensagem libertadora e também curativa para cada um de nós. E o tema que nos propomos esta noite é um tema, de certo modo, mais específico. É uma mensagem, uma reflexão voltada, em especial, àqueles que ou estão passando por essa experiência ou conhecem alguém que está passando por ela. Um amigo, um conhecido, um familiar, que é a experiência de uma enfermidade, de uma moléstia, de longa duração. Uma doença crônica, por exemplo, ou alguma enfermidade mais grave que leva o indivíduo a ficar acamado, ou que o leva a um longo processo ali de desafio, de prova, que por vezes acaba inclusive culminando com a desencarnação. Creio que cada um de nós ou já passou, ou conhece alguém que passou, ou está passando por algo similar. Como mencionamos, um familiar, um amigo, ou mesmo um conhecido. E por vezes, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, indagamos-nos do porquê disso. Às vezes, enfermidades tão longas, tão dolorosas, tantos anos numa cama, tantos anos de sofrimento, de desafio, não só para o indivíduo que passa pela experiência, mas naturalmente para aqueles que estão ao seu redor, familiares, cuidadores. Então, a reflexão que nós propusemos nasce de um trechinho que recentemente líamos, de uma das obras do nosso querido benfeitor Emmanuel, em que ele passa por isso, em que ele vive essa experiência, digamos assim, e traz-nos alguns elementos reflexivos quanto a isso. Traz-nos algumas considerações, digamos assim, do ponto de vista mais espiritual, acerca dessa questão. Naturalmente, vamos recorrer aqui, alinhar aqui também alguns elementos que a doutrina espírita propriamente nos traz, para que a gente entenda a finalidade dessas experiências, digamos assim. E a obra que fazemos menção é a obra Renúncia. Como conhecemos, nosso querido benfeitor Emmanuel lá está presente como um dos personagens da obra. Ele é o padre Damiano e a gente acompanha a trajetória dele juntamente com Alcione, com Madame Villanmil, que é a mãe de Alcione, os demais personagens. A gente consegue ver o profundo carinho, a profunda amizade espiritual que se estabelece entre aqueles espíritos, as buscas já voltadas para o Evangelho, em especial de Alcione e de Padre Damiano, mas ali a gente vê também as provas, as experiências vividas por aqueles espíritos, tanto por Alcione, quem já teve a oportunidade de ler a obra vê os imensos desafios a que se propôs aquele espírito naquela encarnação, mas também Padre Damiano. E aqui nos recordamos do processo de desencarnação de Padre Damiano, que se dá em decorrência de uma enfermidade de longa duração. E é a partir dessa experiência, portanto, que ele compartilha, digamos assim, aquilo mesmo que ele viveu e as lições que pôde aprender a partir dessa experiência, contribuindo para cada um de nós, tanto os que estejamos a viver isso ou venhamos a viver em algum momento, como aqueles que acompanhamos corações queridos que passem por isso. Essas reflexões chegam como um bálsamo que nos esclarece, que nos explica os porquês, que ajuda-nos a entender essa que é uma das feições da lei divina, talvez aquela mais difícil de ser compreendida,
que é a feição da lei de destruição. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 728 em diante, Kardec e os benfeitores vão tratar dessa lei, que, mais uma vez frisando, é apenas uma das feições, uma das faces, digamos assim, da lei divina como um todo, da lei natural. E ao perguntar para eles se a lei de destruição fazia parte da lei natural, os espíritos então respondem a Kardec que sim, mas eles renovam o nosso olhar acerca daquilo que é a destruição, que por vezes nos impacta tanto quando vista somente do ponto de vista físico ou material. Quando vemos alguém ter o seu corpo ali deteriorado, consumido por uma enfermidade, claro, isso nos impacta. Se fixamos apenas no que os olhos materiais podem ver, parece não haver sentido, parece não haver um porquê, mas desdobrando a visão espiritual mais além, a gente vai entendendo as finalidades, inclusive dessa lei de destruição, seja ela no âmbito mais individual, seja ela no âmbito mais coletivo, como o que nós agora vivemos enquanto humanidade, em meio a uma pandemia. Tudo vai ter o seu porquê dentro do programa, dos panoramas da lei divina. E ao definir então a destruição, os espíritos dizem assim: o que vós chamais de destruição nada mais é do que uma transformação que visa o melhoramento, a renovação e o melhoramento dos seres, ou de todas as coisas. É preciso que no plano da matéria, que é pela própria natureza tão mutável, tão passageira, é preciso que tudo se destrua para se renovar, para se transformar, visando sempre o aperfeiçoamento das coisas, da própria matéria em si, como também dos seres, dos espíritos de que nos servimos da matéria para podermos evoluir. Então, assim eles definem destruição. A destruição, por exemplo, do corpo físico ocasionada por uma enfermidade, até ela está dentro de um programa da lei divina, porque o espírito imortal há de seguir com as lições da experiência que foi vivida. Se a vive numa postura mais condizente com a lei divina, numa postura de aceitação, numa postura de humildade. Então a gente vai tentar penetrar um pouco desses meandros, das finalidades dessas experiências, bem como da maneira, do meio mais adequado de vivenciá-las. Tanto aquele que é diretamente afetado, ou que está diretamente envolvido na experiência, como aqueles que estão diretamente envolvidos por serem corações próximos à pessoa que passa por isso. Então, no livro Renúncia, nós temos um momento que está relatado no capítulo de número 3 da segunda parte da obra, em que encontramos um diálogo entre Padre Damiano, a essa altura já às vésperas da desencarnação, e Alcione Villamil, que era aquele espírito que vinha à Terra em missão de auxílio a outros espíritos. E ali eles estão falando sobre a questão da enfermidade dele, que já vinha há um longo tempo, minando as suas forças, e em determinado momento ele volta-se para Alcione e traz essas reflexões que abrem para nós uma nova compreensão, que mostram de fato o coração resignado, humilde, que não se restringe só ao incômodo, à dor mais imediata da experiência vivida, mas que consegue já projetar o pensamento e principalmente o coração além, vendo como que, por vezes, os corretivos divinos em nossas vidas se manifestam de maneiras assim não tão comuns, com as quais talvez não estejamos ainda tão acostumados. Ontem mesmo, no estudo que fazemos do livro Pão Nosso, nós analisávamos o capítulo de número 88, intitulado Correções, em que Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, em que Paulo fala das correções de Deus em nosso caminho. E nesse capítulo 12 é interessante que ele traz uma compreensão dessas correções, explicando-nos que, na maioria das vezes, elas se manifestam em nosso caminho, num primeiro momento, não como algo agradável, não como algo assim que traga contentamento, que traga felicidade. As correções divinas, os alertas divinos da lei em nossa caminhada, geralmente, num primeiro momento, manifestam-se de maneira incômoda,
como um aguilhão, como um espinho, como algo que nos tira do lugar, como algo que nos desacomoda, que realmente impele-nos tanto a pensar, a mudar, a fazer as coisas ou adotar posturas diferentes das quais estávamos adotando até ali. Mas, ele acrescenta, aos que se deixam, aos que se permitem ser exercitados por essas correções, depois, ou no transcurso do tempo, elas produzem frutos de justiça, de paz, de misericórdia. Em outras palavras, aos que sabem suportar, aos que desenvolvem resiliência, aceitação, humildade para acolher a correção, esses corações que são trabalhados saem da experiência muito mais ricos, espiritualmente falando, renovados, porque não se detiveram apenas na primeira página, aquela página talvez não tão bela assim, mas conseguiram ir para o verso da página, onde encontraram então a beleza educativa e transformadora da dor, da enfermidade, muitas vezes em nosso caminho. Então lá ele fala dessas correções e é de certo modo o que Emmanuel, no caso Padre Damiano, vai trazer aqui na reflexão para a Alcione, né? Quando eles estão conversando a respeito dessa enfermidade dele. Ele diz assim, a moléstia incurável, no caso ele está falando com a mãe da Alcione, né? A Madalena Villamil, é um esquadouro bendito de nossas imperfeições. A moléstia incurável é um esquadouro bendito de nossas imperfeições. Quantos de nós estaremos já habilitados a ter esse olhar? Seja ela em nós, seja ela no coração querido. Não que seja um problema, por vezes, sentir aquele desânimo, sentir aquela angústia, deixar com que as nossas faces sejam visitadas pelas lágrimas. Não há problema nisso. A questão é não deixar essas lágrimas converterem-se no corrosivo, no ácido que nos consome, que nos corrói por dentro, no ácido da revolta, do desespero, da blasfêmia. Agora, o coração já forjado nas lutas e mais trabalhado na humildade, ele consegue ver o processo em que está inserido e o que aquela experiência está fazendo dentro dele, ou nele próprio, enquanto espírito. Então, assim, Padre Damiano enxergava aquela longa moléstia com a qual vinha convivendo, como um esquadouro bendito de suas imperfeições. Porque aprendemos com a doutrina, assim funciona o nosso corpo. Essa máquina divina, esse bendito recurso que o Criador nos oferta por um prazo de tempo limitado, ele tanto nos dá a oportunidade de aqui estarmos, convivermos com espíritos nas mais diversas condições, trabalharmos, aprendermos, mas ele atua também como uma espécie de filtro, ensina-nos o Espiritismo, como uma espécie de mata-borrão, como uma esponja que vai, digamos, absorvendo todos os desajustes que nós fomos construindo no tecido mais sutil do corpo perispiritual, que ali ficaram gravados à medida em que, ao longo de encarnações anteriores, ou mesmo nessa, nós fomos escolhendo caminhos equivocados, de excesso, de desequilíbrio, cultivando emoções perturbadoras, pensamentos infelizes. Tudo isso, de certo modo, vai saturando, vai marcando o nosso corpo perispiritual. E mais cedo ou mais tarde, na presente existência ou em outras, atua o corpo como essa esponja que então recolhe para si essas desarmonias, funcionando como um bendito escoadouro para o espírito. Ao contato do barro terrestre, vamos sendo curados, digamos assim. Ao contato desse elemento curativo, desse elemento, digamos assim, renovador, que é o corpo e a encarnação que ele representa, o espírito vai se desprendendo de amarras, de pesos, aos quais se vinculou no pretérito. Por isso, a ideia de um escoadouro de imperfeições. Kardec e os espíritos, no Livro dos Espíritos, vão definir
o nosso corpo físico como sendo essa espécie de cadinho, né? Como sendo ali o lagar, lá onde era feito o vinho, por exemplo, onde a uva é amassada para que dali então saia o vinho propriamente. Kardec e os espíritos vão comparar o nosso corpo físico a esse lagar, ou a esse alambique, onde a gente vai separando as impurezas para que o espírito saia cada vez mais purificado, cada vez mais renovado. E aí ele continua trazendo indagações para si mesmo, né? E para cada um de nós. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? Então, aquela dor, aquela moléstia, no fundo, convidava o olhar mais para si. Porque nesses momentos de fragilidade, nesses momentos em que lidamos mais com a transitoriedade da vida material, em que vemos com mais clareza a vida para além da matéria, porque estamos mais próximos dela, digamos assim, no momento de enfermidade ou prestes a desencarnar, a gente acessa mais essas questões espirituais e a gente percebe a fragilidade de tudo a que nos apegamos na matéria. E diante dessa falta de base, digamos assim, onde nos apoiar, em que nos sustentar, a matéria parece não nos ofertar isso, então o espírito volta-se para si. Parece que quando estamos mais próximos da vida espiritual, pela desencarnação iminente ou pela enfermidade que nos visita, parece que entendemos melhor as finalidades do corpo, da vida material, como sendo as buscas e as conquistas espirituais. Então o espírito ele sente-se impelido a voltar-se mais para si, em busca de bases mais seguras onde se apoiar, bases que a matéria já não está mais a lhe ofertar. Ele não consegue mais toda a segurança no corpo, no que é material, então volta-se para o espírito que é. E então analisa-se, conhece-se, percebe e vai fazendo as conexões que muito do que vive agora no corpo é decorrência de longos e antigos processos de descuidado com o espírito, que agora se manifestam no corpo. Vai entendendo talvez que a presente enfermidade não é propriamente uma expiação, mas antes uma prova, que ele mesmo solicitou no mundo espiritual, e então no contato com os benfeitores espirituais, especialmente no sono, vai ele se relembrando do compromisso assumido, como vemos tantas vezes nas obras de André Luiz. Os espíritos amparando os encarnados, relembrando-lhes das provas solicitadas, do porquê daquelas experiências. Então o espírito, voltando-se mais para si, para as questões mais transcendentes, ele consegue entender melhor a finalidade daquilo. Mas isso só se ele não se revolta, só se ele não entra num estado de desespero, porque então é como se ele toldasse a sua visão, é como se ele criasse toda uma atmosfera, uma psicosfera sombria ao redor de si que o impede de ver o que de fato está ocorrendo, até mesmo de perceber o auxílio espiritual. Quem coloca-se humildemente perante a experiência, abre-se à intuição, à inspiração, ao recurso do alto. Quem se fecha na revolta, na raiva ou no desespero, fecha-se e complica-se ainda mais no caminho. Então, o que seria de minha alma não fosse essa moléstia do peito, ajudando a expungir os maus pensamentos? Aqui nos recordamos do próprio Chico, né? Divaldo também, que de certo modo faziam até uma brincadeira, assim, ou lidavam de maneira bem humorada com as enfermidades de longo curso que vêm, ou que os acompanharam ao longo da encarnação. No caso do Chico, Divaldo ainda está aí, enfermidades de longo curso que acompanham esses tarefeiros. O Chico, certa feita, inclusive, brincava com o Divaldo, né, quando este o visitava, dizendo que: Divaldo, eu soube que você se casou. E o Divaldo, muito surpreso, né? Que eu saiba, não, Chico. Não, sim, mas eu soube, né, que você se casou. E aí o Divaldo começa a ficar em conflito, né? Porque o Chico está dizendo que ele se casou, e ele, pelo menos do que se lembrava, dizia, eu achava que não, mas o Chico era o Chico, né? Então, olha, Chico, olha, eu não sei, mas se você está falando, então eu estou casado, talvez, né? Mas eu não sei quem é. E ele vai brincando e tal, e aí o Chico então comenta: você se casou, eu soube que você se casou com a dona Angina,
porque Divaldo havia tido um problema no coração. Mas fique tranquilo, Divaldo, porque eu também estou casado. Só que no meu caso a relação é bígama. Estou casado com 2 esposas. É a dona Angina e a dona Catarata, que têm sido benfeitoras em minha vida. Então vejamos como esses espíritos, lidavam de maneira bem humorada com essas experiências, porque entendiam a sua finalidade. Mesmo estando operando no bem, mesmo estando servindo no bem, entendiam que ou tinham algo do passado a reajustar, ou até mesmo haviam solicitado aquelas experiências para ampliar ainda a possibilidade de testemunho, de confiança, de resignação, de paciência na presente encarnação. E ainda lidavam com um bom humor, assim como fez Jerônimo Mendonça, cuja vida inteira é marcada pelo convívio com a paralisia e com a cegueira, que nunca conseguiram sobrepujar a sua força de viver e de realizar, e pelas quais ele agradeceu profundamente, certamente no mundo espiritual, por aquilo que lhe deixaram de aprendizado, assim como fez Jesus Gonçalves, grande espírita que teve hanseníase, conhecida como lepra também, mais antigamente, hoje o nome hanseníase. Ele que fundou um centro espírita. Naquela época nós tínhamos os chamados leprosários, as colônias para onde eram levados os indivíduos com a hanseníase. Ele fundou ali um centro espírita e ali falava de esperança, de alegria para aqueles corações. E temos vários poemas, mensagens dele depois da desencarnação, pelo Chico, pelo Divaldo, em que ele agradece a bendita, a santa lepra, como ele mesmo diz, que o ajudou a resgatar desajustes, desequilíbrio de um pretérito bem turbulento há muitos séculos atrás. Então, só para a gente enumerar alguns exemplos de corações que lidaram, que conviveram com essas experiências e que, de fato, da moléstia, fizeram lição ao processo de autoconhecimento para poderem cada vez mais se libertar em direção ao futuro. Quantos bens, prossegue Damiano, ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? Quantos bens? Não dos bens que retemos por um tempo e passam, mas dos bens legítimos do Espírito. Porque na vida, a vida na matéria, melhor dizendo, ela é configurada justamente por essa oscilação. Ora momentos de abundância, ora momentos de escassez, ora momentos de muita convivência, da presença de muitos corações queridos, ora momentos de solidão, ora momentos de muita saúde, vigor físico, ora momentos de enfermidade, ora momentos de maiores recursos materiais, ora momentos de mais carência. E assim, tudo na vida, nós estamos a viver essa oscilação para que saibamos, aprendamos a extrair de cada circunstância dessas, seja um monte ou seja um vale, o bem espiritual que aquilo nos pode conferir. Por isso Paulo dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver em abundância, sei viver também em penúria. A gente pensa que ele fala só de questões de dinheiro, mas sei viver em abundância de saúde, sei viver também em penúria. Porque a abundância de saúde, ela nos convida ao quê? Ao trabalho, à realização, ao aproveitamento do tempo. A escassez de saúde nos convida a quê? A humildade, a paciência, a resignação. A abundância de convivência, quando estamos ali cercados por corações queridos, próximos deles, essa abundância convida-nos o quê? Aos laços, a desenvolver e fortalecer ainda mais aos laços de amor, os laços de amizade, a compreensão que se desenvolve na convivência, a indulgência. Agora, teremos também momentos de solidão, e esses nos convidam a quê? A reflexão, a introspecção, ao voltar-se para si. Ambas, portanto, ensinam. O alto como o baixo ensinam o espírito, a abundância e a escassez. Devemos os bens efetivos de que somos portadores justamente a essa impermanência da vida material que ajuda-nos a conquistar aquilo que é permanente na vida espiritual. O Senhor que nos deu, a solidão e o sofrimento, lhes conhece o inestimável valor. Jesus sabe o valor que essa experiência difícil terá para um discípulo seu. E porque o compromisso dele é com a nossa felicidade real e duradoura,
e não simplesmente com a comodidade ou aquilo que é agradável de maneira muito efêmera, é que Jesus nos propicia essas experiências. Permite-nos vivê-las, mesmo que a priori não as compreendamos. É isso que ele quis dizer a Pedro: Pedro, eu te levarei aonde não queiras ir. Porque onde não queríamos ou desejaríamos estar é muitas vezes onde está o que mais precisamos. E é até lá que Jesus nos leva, porque Ele sabe do valor daquela experiência difícil para aquele espírito. Ele sabia ele sabia o que as angústias todas que Saulo viveu antes da sua conversão fariam nele. A partida de Abigail, as decepções e tudo mais, aquilo foi preparando aquele coração, aquela dor, aquela angústia. Ele sabia todas as lutas da casa do caminho, o que fariam no coração de Simão Pedro. Impaciente, intransigente, todas aquelas dificuldades foram moldando aquele coração. Se perguntasse para Simão a princípio se ele desejaria estar lá, certamente diria que não. Mas se perguntassem depois, com certeza ele diria que sim. E agradeceria por tudo que foi vivido. Assim, tantos e tantos espíritos que do mundo espiritual tornam-nos a dizer, ou vêm, voltam até nós para nos dizer: bendito seja cada momento de luta, cada momento de dificuldade, cada momento de dor. Porque hoje representam para mim a chave libertadora de antigos desajustes, culpas, das quais agora posso me libertar para seguir mais livre em direção ao futuro. Isso me faz lembrar o capítulo 11, Sermão da Montanha, ou do Monte, do livro Boa Nova, em que, falando dos bem-aventurados, aos quais se dirigiam as bem-aventuranças, Humberto de Campos vai dizer, na verdade Jesus, por meio de Humberto de Campos, que as enfermidades, as dificuldades, as dores, na verdade são luzes que Deus acende na noite de nossa ignorância, na noite de nossas ilusões, a fim de que despertemos para a vida tal qual ela é. E os bem-aventurados, dirá o Mestre nessa mensagem, são exatamente aqueles que, já desencantados com as vitórias e os triunfos fáceis e ilusórios do mundo, voltam-se para as vitórias e triunfos do Espírito. Então, por isso que ele diz que o Senhor conhece o inestimável valor da solidão, mesmo do sofrimento, para aquele coração. Eu, que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Então ele, Padre Damiano, que pelos movimentos da vida, pela rotina, às vezes a gente vai se endurecendo na marcha, A gente vai ficando tão mecanizado nos processos, a gente vai ficando tão atarefado, tão envolvido com as demandas materiais, que parece que a gente vai construindo uma casca assim sobre o coração. A gente vai ficando mais indiferente, a gente vai ficando menos sensível, a gente vai ficando menos atento aos detalhes mais sutis da vida, às belezas ocultas com que Deus nos visita, ou por meio das quais Deus nos fala. A gente vai ficando meio cego, a gente vai ficando meio surdo, espiritualmente falando, para essas coisas. A gente vai ficando insensível para as sutilezas de Deus. Porque Deus manifesta-se, sobretudo, sutilmente. Dizia um grande poeta indiano, Tagore, que não é propriamente o trovão a rebombar no firmamento que nos fala de Deus, mas antes a brisa suave. Fala-nos mais de Deus. E às vezes não percebemos, por conta desses movimentos da vida. E aqui Damiano relata que há muito tempo ele não conseguia chorar, envolto em tantas preocupações, em tantas coisas. Ali ele teve aquele choro, digamos assim, purificador, não aquele choro de revolta que nos põe para baixo. Como diz Paulo, ele define 2 tipos de tristeza: tristeza segundo Deus, que opera a renovação, e a tristeza segundo o mundo, que gera a morte, isto é, a estagnação. Então, não aquele choro da tristeza segundo o mundo que nos deixa ali entravados, revoltados, estagnados. Não, a tristeza segundo Deus, daquela que a gente vai lá no fundo e as lágrimas parecem brotar do mais íntimo do coração, como mesmo uma fonte, um manancial que foi descoberto, que voltou a jorrar, que há muito não jorrava, e levam consigo essas lágrimas, carregam consigo dores, angústias, remorsos, sentimentos infelizes. São lágrimas purificadoras, são lágrimas que clareiam-nos o olhar.
Geralmente, diz-nos Emmanuel, somente aprendemos a enxergar a vida depois de terem sido as nossas lentes, as nossas vistas banhadas pelas lágrimas que purificam. Então ele diz isso, que havia voltado depois de muito a chorar. E aí conclui de maneira muito bela, né? Muitas vezes ensinei do púlpito, porque ele era sacerdote, fazia as homilias, as missas e tudo mais. Então muitas vezes ensinei do púlpito, mas o leito me reservava lições muito maiores que as dos livros. O leito me reservava lições muito maiores que as dos livros, porque é experiência in loco, é experiência direta, é vida de fato. Ao passo que muitas vezes, no universo dos livros, ficamos presos dentro dos castelos teóricos, dentro das imaginações, das elucubrações, até projetando virtudes e qualidades das quais ainda estamos muito distantes, mas que já julgamos ter na simples teoria. Mas o leito é também bendita escola para o espírito. E é às vezes um banco de lições, né? É uma cadeira escolar mais valiosa do que as cadeiras das maiores escolas filosóficas que a humanidade já viu e já teve. Aqui a gente entende mais ou menos o sentido daquela fórmula de que Jesus se serve mais de uma vez no Evangelho. Quando ele cura, por exemplo, os paralíticos, Marcos capítulo 2, Mateus capítulo 9, João capítulo 5, em que ele cura aquele paralítico ali às margens do tanque de Betesda, Jesus, ele, voltando-se ao paralítico, que na verdade é uma figura de muitos de nós, porque em algum grau estamos paralisados na jornada, talvez avançamos num ou no outro ponto, mas todos nós temos os nossos pontos de paralisia, os nossos pontos de cristalização. Jesus volta-se para os paralíticos, então, para nós todos, e diz: levanta, toma o teu catre, ou o teu leito, a depender da tradução, e anda. Essa é uma fórmula conhecida no Evangelho, baseada aí em 3 verbos ou em 3 momentos. O levantar, a representar a importância de erguer a vontade, de erguer a sintonia, de buscar novamente as altitudes da esperança. Esse é o movimento inicial de todo ser que quer, que anseia por renovação e por cura, o querer, o erguer-se no plano da vontade. Depois o toma o teu leito, ou o toma o teu catre, que a partir disso que aprendemos aqui com o Padre Damiano e com outras circunstâncias, vamos entendendo que é colha a lição da experiência vivida. Porque se eu passo pela dor, pela dificuldade, apenas com revolta e tudo mais, ela até pode passar fisicamente, mas cedo ou tarde nos veremos novamente na mesma experiência. Ou até posso me curar ou conseguir, com o auxílio dos recursos do mundo, da medicina terrestre, a cura momentânea do corpo, mas cedo ou tarde voltaremos a facear a experiência, porque as causas não foram trabalhadas. Se chegamos àquela circunstância, existia um caminho até ali. Toma o teu catre, portanto, aprende com o que a enfermidade, com o que essa experiência tem a te ensinar, para que não recorras novamente nela, para que não recapitules novamente essa experiência. Por isso ele diz ao mesmo paralítico: vá e não peques mais, para que não tornes a estar nessa condição, numa condição talvez até pior. Então, tomar o catre é realmente abrir-se para entender a finalidade, até mesmo, das dores mais difíceis, do longo processo talvez vivido por um familiar ou por nós outros, entender a função daquilo na família, ligando os corações, convidando a um olhar, a uma atenção que talvez antes não existisse, ajudando a cada um a repensar as posturas, inclusive a repensar a sua postura perante a vida, porque quando vemos um ser querido partir, ou quando estamos muito próximos da morte, eis então que passamos a repensar toda a vida, todos os objetivos, metas, tudo em torno do que estava atrás ou em torno do que ocorria, agora parece não ser assim mais tão importante. Então, o que eu buscava de fato? O que eu estava juntando? Pode ser que esta noite, como diz o Evangelho, me seja dito: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então, quando a gente faceia mais próximo de nós a iminência da desencarnação, a brevidade da vida física, a gente é impelido naturalmente a pensar a nossa escala de valores, o que buscamos de fato.
e se o que temos buscado até aqui tem nos trazido a paz que almejamos. Por isso, essa consideração, né, de Jesus: toma o teu catre. E aí, naturalmente, ele continua: e anda. Isto é, movimenta, renova, não estacione, busque aprender, busque aprimorar-se, porque para mantermos o equilíbrio na jornada da vida é preciso movimentar-se. Como numa bicicleta, se paramos, perdemos o equilíbrio, mas em movimento com Cristo estaremos mais seguros, mais equilibrados na jornada a seguir. Essa reflexão de Padre Damiano projetou-nos a um outro livro, uma outra consideração, dessa vez trazida até nós por André Luiz, que está no livro Missionários da Luz. E aqui é muito interessante porque nós temos algumas das principais contribuições do Espiritismo, especialmente das obras aí de André Luiz, no contexto da doutrina espírita, para a gente entender os bastidores da vida. Porque às vezes nós vemos lá o enfermo, imóvel, naquela cama, com dor, com dificuldade, e a gente parece ver só aquilo, só aquela dor, só aquela dificuldade. E aí ficam os porquês, e aí é a dor, e aí é a angústia, e é até a revolta, mas a gente não percebe toda uma movimentação que está ocorrendo em torno daquele indivíduo, e até mesmo dele, que mesmo estando num estado de coma, num estado vegetativo, está passando por processos de renovação, porque a vida não se reduz ao que podemos tocar, nem ao que podemos ver. Então, nessas obras, os Mensageiros, Missionários da Luz e todas as seguintes, André nos fala desses bastidores da vida e quão grandioso é o trabalho, imenso, muito mais do que temos aqui na matéria, o trabalho da espiritualidade, mesmo junto aos encarnados, durante o sono, durante os momentos de desdobramento, mesmo quando estamos na vigília, o quanto é um trabalho hercúleo para que possa o espírito aproveitar essa experiência. Então, nesse capítulo de número 7 do livro Missionários da Luz, o André ele vai acompanhar o benfeitor Alexandre, também Hilário, ambos estavam acompanhando Alexandre, num auxílio ao indivíduo que estava com uma enfermidade grave. Ele já vinha vivendo, de certo modo, os primeiros sinais dessa enfermidade, mas ela estava se agravando em decorrência de uma postura mental de desequilíbrio que ele vinha cultivando. Muitas preocupações, muitos pensamentos e emoções em desalinho, e aquilo vinha impactando no corpo físico. Então ele estava prestes a desencarnar. E Alexandre é buscado pela mãe daquele indivíduo que estava desencarnada, vem em seu auxílio, ou rogando auxílio a Alexandre, para que pudessem auxiliar o espírito, porque ele ainda tinha coisas a resolver na matéria. Ele precisava, digamos assim, de um sobretempo, um pouco mais de tempo para resolver algumas coisas e então poder desencarnar dentro do programa que estava estabelecido para ele. Então ele tinha ali uma trombose grave que culminaria numa apoplexia, e Alexandre percebe a gravidade, eles correm, vão fazer ali todo um tratamento complexo com ele, é interessante para quem gosta mais dessa área da saúde e tudo mais, recorre inclusive ao auxílio, à atuação de um encarnado que estava em desdobramento e que aplica passes no indivíduo para que ele pudesse contar com fluidos mais próximos dos dele, que também estava encarnado. E aí, depois de todo esse trabalho, recorrendo também a um outro grupo de servidores, né, que estava ali, eles vão ter um diálogo interessante com esse grupo de servidores, que era coordenado por um espírito chamado Irmão Francisco. E esse grupo ele tinha uma finalidade específica. Ele se dedicava ao auxílio a enfermos graves e a moribundos, ou seja, aqueles que estavam prestes a desencarnar. E há uma fala de Irmão Francisco que é muito interessante a respeito disso. Quando ele está conversando com André Luiz, ele fala assim: raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Então, dificilmente, quando em estado de saúde física, a gente consegue entender todo o alcance daquela experiência. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, né, isto é, do mundo espiritual, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. Olha a importância disso. Às vezes,
a espiritualidade vem uma encarnação inteira trabalhando com o indivíduo, ou várias encarnações, sem que ele desperte, sem que ele predisponha-se a um determinado trabalho íntimo, a uma determinada renovação. E aí, o que não foi possível em anos e anos de um trabalho incansável da espiritualidade, porque o indivíduo estava distraído, voltado para as questões da matéria, absorvido por isso, em alguns anos talvez de enfermidade, ele dá grandes passos na senda de renovação. Porque faceando a desencarnação, faceando a brevidade da vida, ele tem como que um despertar. E então consegue analisar melhor as suas necessidades essenciais. Então, o irmão Francisco está destacando o porquê disso. E como em alguns poucos anos, talvez, de uma enfermidade de longo curso ali, ou de dificuldade maior, que às vezes até culmina na desencarnação, eles conseguem efetuar grandes transformações. Por isso o Espiritismo vai falar no sentido de evitarmos a qualquer custo a eutanásia, porque às vezes aqueles momentos derradeiros serão imensamente importantes para o espírito, até no processo de desvinculação do corpo, que vai ser mais suave depois, porque ao longo de tudo isso que foi vivido, ele já foi desfazendo os laços, e então, ao desencarnar propriamente, ele consegue se desvincular mais facilmente do corpo físico. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais doces. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. Olha isso, quanta coisa está operando-se ali onde vemos só dor, onde vemos só desespero. No fundo, um processo profundo de trabalho até da misericórdia divina, de trabalho da espiritualidade, ajudando aquele espírito a desanimalizar-se um pouco, desmaterializar-se um pouco, sair daquele incêndio interno das paixões, para enfim conectar-se ao mais alto e aos chamamentos da lei. Eu me lembro de um outro caso muito interessante no livro Ação e Reação, do André Luiz. O capítulo chama-se Débito Estacionário, em que o André visita junto com o benfeitor lá, se não me engano, o Sanzio ou o Silas, que são os benfeitores do livro Ação e Reação. Eles visitam o caso de uma mãe, não sei se viúva ou sozinha ali, com um filho, o filho praticamente em estado vegetativo na cama, desde que nasceu, uma questão congênita, e ela com imensas dificuldades ali, sozinha, por conta daquele filho, tendo de prover os recursos para ambos, tendo de lidar com todos os desafios impostos pela condição dele. E aí a gente olha esse quadro de fora e fala, mas onde a misericórdia divina aqui, Essa mãe em condição tão difícil, ainda mais com a criança nessa condição também. E aí o André vai adentrar os meandros espirituais. E ele percebe, ele entra na faixa mental do ser que estava ali, porque fisicamente ele não comunicava-se, ele não conseguia interagir com as pessoas ao seu redor. Mas o espírito ali está, o espírito pensa, o espírito sente. E André entra na faixa mental e vê muitas cenas de assassinatos, muito sangue, enfim. Era aquele espírito um antigo tirano, um senhor feudal que havia prejudicado a muitas e muitas vidas em busca dos recursos materiais, das suas ambições, da cobiça, etc. Então ele havia semeado muitas lágrimas, muito sangue em sua trajetória espiritual. Até o André pensa consigo, por que barão? Ele chama ele de barão, que era o cargo, o título que ele tinha antes. Por que tanto sangue, tantas lágrimas semeadas em seus caminhos? E aí o espírito percebe e responde, porque eu queria alcançar os meus objetivos. Os fracos não me importavam. Eu queria alcançar os meus objetivos. E para tanto não medi esforços. Não tive escrúpulos, digamos assim. E aí o benfeitor vai explicando. Vemos o caso daquela criança numa condição aparentemente tão triste, tão lamentável, claro, sem generalizações, mas
vemos ali, na verdade, uma bênção da misericórdia divina que colocava aquele espírito num corpo daquela maneira, com uma espécie de trabalho intensivo de reflexão consigo. Porque se ele tivesse mobilidade, talvez estaria repetindo o que fazia no pretérito, mas ali, recluso dentro daquele corpo, ele era impelido a estar consigo, a repensar caminhos, a sofrer as próprias consequências dos pensamentos perturbadores, dos sentimentos viciosos que ainda cultivava. E aí, gradualmente, naquela encarnação expiatória, ele ia deixando para trás alguns detritos, ele ia aos poucos renovando, sob o amparo daquela mãe, que outrora havia sido sua cúmplice. Quando ele era lá o barão, havia sido ela sua cúmplice, e agora resgatava, tendo por tarefa amparar aquele espírito naquela condição. Então vejamos, onde do ponto de vista físico não veríamos senão algo a se lamentar, do ponto de vista espiritual vemos a misericórdia divina, que dava um corpo todo limitado ao espírito, na verdade como uma escola, um processo intensivo de cura, digamos, uma UTI espiritual, para que aquele espírito pudesse iniciar o processo de reajuste do seu sentimento, do seu corpo perispiritual. Então olha como há muito mais do que nós podemos ver ali em um leito, tanto em termos de trabalho espiritual, quanto de processos sendo realizados dentro daquele espírito, por mais que pareça estar ali completamente limitado em suas expressões. Voltando aqui, diz ainda o irmão Francisco, e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então essa dor ela vai quebrando as muralhas difíceis, as muralhas rígidas que construímos ao longo dos séculos para o amor de Deus, distanciando-nos da presença divina. A dor ela vai como um ariete, vai batendo nessas portas, vai batendo nessas paredes, até que venham então, mais cedo ou mais tarde, a ruir. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Então seu coração se torna mais impressionável, torna-se agora apto a receber essa gravação, digamos assim, esses registros de lições que na saúde ela não teria, nas condições de facilidade ela não teria, mas ali gravam-se indelevelmente em sua alma e em seu coração. Na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna, e os seus clarões indistintos, e aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra sublimes características e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do Espírito. Por isso, acrescenta ele, muitas vezes veremos doentes graves a demonstrar uma certa paciência inesperada, uma certa resignação. Por quê? Já estão acessando outras dimensões, já estão mais sensibilizados. Aquilo a que tanto valorizavam antes, agora já não é mais tão importante, porque voltam-se para algo que é mais perene, para algo que é mais duradouro. E só para concluirmos a reflexão, mais uma vez recorrendo a Emmanuel, que então, tendo ele próprio passado por isso, traz-nos uma lembrança fraternal aos enfermos, ou àqueles que acompanham os enfermos. Essa mensagem está registrada no capítulo 4 daquela série, o Evangelho por Emmanuel, melhor dizendo, o volume 4, no capítulo 31. Também está na revista Reformador, de setembro de 1941, em que Emmanuel diz assim: queres o restabelecimento da saúde do corpo, seja sua ou seja do ente querido, e isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. Então ele traz ali a própria experiência, como a dizer, eu já vesti também vários corpos. E chegou um momento na trajetória que eu percebi a proeminência,
o quão mais importante é a saúde espiritual para além simplesmente da saúde física do corpo. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Mais adiante ele continua: é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, todavia inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Mais adiante ainda ele continua: os estados mórbidos são reflexos resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem uma linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. Cada uma tem uma linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. Não nos esqueçamos disso. Quando os quadros se fizerem os mais difíceis, não nos esqueçamos disso. Porque ele prossegue ainda mais adiante. No capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem a sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. É uma provação coletiva que pede de nós o trabalho conjunto, por isso nos mobilizamos em várias nações e tudo mais, em busca da vacina, em busca dos recursos para poder lidar com ela, mas é também um convite, um despertamento coletivo, para que toda a humanidade, de repente, se visse chamada a refletir sobre a brevidade da vida e sobre o que buscava de fato. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante de tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida, ou mesmo solicitada, poderíamos acrescentar. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, ou seja, quando não sejam decorrência dos excessos a que nos entregamos, é a mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Desejas a cura, é natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Obedece a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes, portanto, conclui ele, não deixes de atender às necessidades dos teus órgãos materiais. Então, busca o que estiver ao seu alcance em termos de recursos do mundo, da terapêutica, da medicina do mundo. Ao alcance de você, para a sua cura, mas também para aqueles corações queridos. Então, não deixe de recorrer a essas necessidades dos órgãos materiais, de atender a elas, que constituem a tua vestimenta no mundo. Mas lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre os teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, que a gente possa meditar um pouco mais sobre essas circunstâncias que, por vezes, cruzam os nossos passos, em nossos próprios corpos ou na figura de pessoas queridas, que, à luz do Espiritismo, possamos ver além, não deixando-nos tomar no coração e no pensamento pela revolta, pelo desânimo ou pelo desespero, mas antes, confiantes na misericórdia de Deus, que possamos, por nossa vez, tentar entender a linguagem e a função daquela experiência ou ajudar o coração que por ela passa a entendê-la,
demonstrando o exemplo de fé, de humildade e de, acima de tudo, confiança em nosso Pai, entendendo a justeza e também a infinita misericórdia de suas leis dentro de tudo aquilo que viemos a viver. E não nos esqueçamos jamais que aconteça o que acontecer, o Espírito segue sempre em direção à luz, que é a sua destinação, em direção a Jesus, que o espera de braços abertos, uma vez que consiga triunfar nas experiências e nas lutas a que se propõe. Que Jesus, o divino médico das almas, portanto, abençoe e ampare a cada um de nós e que em nosso coração exista sempre um manancial que nunca se esgote de fé e de esperança para a nossa jornada e para aqueles que não têm conseguido encontrar essa fonte. A todos, muita saúde em Cristo e também, em consequência, muita paz. Obrigado, Jesus nos abençoe sempre.